Se por acaso alguém entrar em contato com vocês, porque não conseguiu entrar, eu vou deixando aos poucos, tá certo? Vamos começar. A aula de hoje, a gente vai ter a questão do conteúdo fundamental, né? Que é esse conteúdo que está aí aparecendo para vocês. A primeira questão é uma questão que, da lista 1, eu tentei organizar a quantidade de lista, tá? Pelo número de lista, para que a gente possa ter um poder de entendimento melhor. E eu parar de falar é porque eu estou aceitando o pessoal aqui para entrar, tá? Vamos lá. O pentágono da figura abaixo tem os ângulos retos, os vértices A, B e C. Então, eu tenho aqui, ó, A, B e C são ângulos retos. Conhecendo as medidas dos lados, AE 15, AB 12, BC 7 e CD 5. Assinale a alternativa que corresponde à tangente do ângulo θ, que o ângulo θ é o ângulo E. Ora, veja bem, quando a gente fala de tangente, a gente inevitavelmente vai pensar em quê? Vai pensar em triângulo retângulo. Eu não posso aplicar tangente no trapézio, eu não posso chegar em tangente no quadrado, eu tenho que ter um triângulo retângulo, tá? Então, quando eu tenho essa figura, toda a vida, ó, ano passado vocês estudaram e vocês podem sempre utilizar essa ideia. Se eu tenho, por exemplo, um trapézio, eu posso fechar, né, um trapézio retângulo, eu posso fechar, ó, e aqui nós vamos ter o quê? Aqui nós vamos ter um triângulo retângulo. Então, sempre eu vou tentar fazer isso. Então, nesse caso da nossa figura, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou continuar o segmento CD. Na hora que eu boto o segmento CD, o que é que vai acontecer aqui? Nós vamos ter aqui, ó, essa medida. Ele fala que AE vale 12, não, é 15. Mas ele fala que BC é 7. Ora, essa medida aqui, ó, ela é exatamente igual a essa medida. Logo, aqui também nós vamos ter 7. E tudo vale 15. Então, se tudo vale 15, eu posso dizer na tranquilidade que esse segmento aqui é 8. Então, esse segmento aqui vale 8. Do mesmo jeito, do outro lado. O que é que a gente sabe sobre o segmento AB? Ele te deu que o segmento AB vale 12. Então, nós temos aqui 12. Só que o CD vale 5. Essa medida vale 5. Logo, essa medida vale 7. E aí eu tenho, ó, esse triângulo, e ele é um triângulo retângulo. Por que, Alexandrino? Porque no enunciado da questão, ele garantiu que esses ângulos eram de 90 graus. Então, eu tenho certeza que o segmento CD, ele é paralelo ao segmento AD. Então, se eles são paralelos, eu também posso afirmar, tranquilamente, que esse ângulo aqui também vai ser de 90 graus. E o que foi que ele perguntou? Ele perguntou a tangente. Então, a tangente do ângulo θ vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Só isso, amigo, só. Ele está pedindo só a tangente. Então, você tem a resposta item E. Toda questão que eu terminar, eu vou lá no chat. Se tiver alguma perguntinha lá, eu olho, tá? Estão pedindo aqui para entrar. Só um instantinho, pessoal. É o tempo que eu vejo se tem alguma coisa no chat.
Não. Deixa eu colocar um aqui para quem não conseguir enxergar. Pronto, ninguém perdeu nada, vamos para a segunda. Pode perder muito tempo, não. O tempo é corrido. Essa aqui, ela foi campeã, tá? Essa questão, ela foi campeã nas dúvidas. É a questão mais pedida da nossa revisão. Diz o seguinte, ó. No plano, as retas RS são perpendiculares e se cruzam no ponto P, que pertence à circunferência lambda. Ó, só um detalhezinho, não precisa copiar, não, tá? Não perca o tempo copiando, não. Assim que eu terminar a aula, eu mando lá para o grupo todo esse material do jeito que está aqui escrito. Então, você passa limpo depois, tá? A reta R passa pelo centro O de lambda, e, na verdade, é em cima, e contém o ponto R da circunferência. Ele chama, essa letrazinha invocada aí, a circunferência. A reta S forma com um ângulo de medida θ, com o segmento PQ, em que Q é o ponto da circunferência, como mostra a figura. Então, veja, ó, você tem o ponto Q, que pertence à circunferência. Esse ângulo θ, ele forma com o segmento PQ e a reta S, um ângulo θ, tá? E esse triângulo, ele está inscrito na circunferência. Só que esse ponto O, ele é centro, tá? Centro da circunferência. Sabendo que o cosseno de θ é 5/2, ele te dá o cosseno que é 5/2, e que o raio da circunferência mede 12 centímetros. A distância entre os pontos R e Q é, ó, eu quero essa medida. Bom, vamos lá. É uma questão, eu vou dizer para você, que assusta muito, mas ela não é difícil em termos de conta. Nós temos aí a aplicação, e é uma aplicação de uma propriedade que a gente viu na nossa primeira aula de revisão. Presta atenção, aqui está maior, aqui a figura é melhor para nós, tá? Ó, existe uma propriedade, preste atenção. Eu vou colocar bem aqui, ó. Quando eu tenho uma circunferência, e essa circunferência, eu pego um ângulo inscrito. O que é um ângulo inscrito? Um ângulo inscrito é quando o vértice está na circunferência. Então, ó, eu vou pegar esse ângulo aqui, ó. Geometria plana, tá? Você vai ter esse ângulo alfa e você vai ter o arco. Existe uma relação entre a medida do ângulo com a medida desse arco. Qual é a relação? Eu posso dizer tranquilamente que esse alfa é a medida do arco AB sobre 2. É a mesma coisa de eu dizer que o alfa é a metade do arco, ou o arco é o dobro do alfa, do ângulo. E isso quer dizer o quê? Presta atenção. Se esse ponto O, ele é centro, então significa dizer que esse arco aqui, ó, ele só pode ser um arco de 180 graus. Não entendi, Alexandrino. Porque, ó, se isso aqui é o centro, na hora que eu passo o segmento, é diâmetro. O que é que o diâmetro faz? Vai dividir a circunferência em duas partes. E são iguais, então aqui é 180 graus. Ora, veja lá a aplicação do ângulo. Se eu puxo um ângulo, esse ângulo aqui é o que do arco? É a metade. Então, esse ângulo aqui, ó, eu garanto a você
que ele é um ângulo de 90 graus. Toda vez que você tiver um triângulo inscrito numa circunferência que o lado desse triângulo é diâmetro, tem que ter uma coincidência entre o lado do triângulo e o diâmetro. Toda vida esse triângulo vai ser um triângulo retângulo, tá? Bom, segunda coisa que eu vou lembrar para você aqui, ó. Outro lembrando aqui para você. Estou resolvendo a outra página que eu estou lembrando. Quando você tem dois ângulos, onde você soma esses dois ângulos, e a soma dá 90 graus, o que é que a gente pode dizer sempre? Eu posso dizer que o seno desse primeiro ângulo vai ser exatamente igual ao seno do segundo. Sempre, gente, sempre. Isso é sempre. O cosseno do primeiro ângulo vai ser igual ao seno do segundo. E se eu pegar a tangente de A e multiplicar pela tangente de B, isso aqui sempre vai ser 1. Alexandre, se eu não soubesse dessa propriedade, olha, é difícil, eu não encontrei nenhuma saída para essa questão que eu não soubesse dessas duas propriedades, tá? Não encontrei. E aí, Alexandre, o que é que a gente vai fazer? Presta atenção. Estou quase terminando a questão já. Ó. Ele está dizendo que as retas são perpendiculares. Se elas são perpendiculares, é porque aqui forma 90 graus. Pessoal, se de um lado é 90 graus, do outro também é 90 graus. Porque os dois ângulos são suplementares. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, preto. E vou chamar esse ângulo de alfa, tá? Então, a minha primeira conclusão, alfa mais θ é igual a 90 graus. Tá? Bom, mas se eu chamar, apagar aqui para não ficar uma imagem poluída, né? Vou colocar só assim. E aqui 180, pronto. E eu vou chamar esse ângulo aqui de azul. Esse ângulo azul eu vou chamar de beta. A segunda informação que eu tenho é que, ó, alfa mais beta também é 90. Ora, preste atenção. Se alfa mais θ é 90, mas ao mesmo tempo alfa mais beta é 90, daqui eu tiro a conclusão que esse beta e esse θ são iguais. Se eu digo assim, ó, a minha idade, mais a idade do Paulo, dá 90 anos. Se a minha idade mais a da Ana também dá 90 anos, como eu estou nas duas contas, se a minha idade aqui não pode ser diferente daqui. A minha idade tem que ser a mesma. Então, se eu tenho 50 anos, somando com a idade do Paulo, dá 90. Se eu tenho 50 anos, somando com a idade de Ana, também dá 90. Então, Paulo e Ana também têm a mesma idade. Essa é a mesma ideia. E aí, o que é que eu faço? Ora, beta é a mesma coisa do θ. Então, se o raio vale 12, olha só, o que eu quero é isso aqui. Eu vou trazer esse triângulo só para você visualizar aqui, ó. Esse triângulo, você vai ter 90 graus. Pessoal, deixa eu só botar aqui o pessoal para dentro.
Ó, aí, aqui você vai ter o θ. E aqui eu quero, e aqui é 24. Porque se o raio é 12, o diâmetro é 24. Então, veja bem, ó, aqui você tem a hipotenusa, e aqui você tem o cateto adjacente. Então, qual é a razão trigonométrica que eu vou aplicar aí? Cosseno. Cosseno de θ vai ser igual a x sobre 24. O valor do cosseno que a questão deu foi 5/8. Então, 5/8 é igual a x sobre 24. Vai embora, o 8, aqui fica 3. Quando eu multiplico x vezes 1 dá x, 3 vezes 5 é 15. Ou seja, a medida que eu quero é 15 centímetros. 15 centímetros não, é 15 centímetros. Então, a resposta certa, item A. Alexandrino, você não usou essa propriedade. Vou usar agora. Seria a segunda maneira de resolver essa questão. Preste atenção. Segunda maneira de resolver a questão. Está tudo copiado, tá? Eu só fiz duplicar a tela. Então, vamos lá. Eu vou chamar esse ângulo de alfa. Então, a primeira coisa é alfa mais θ é igual a 90 graus. Utilizando aquela propriedade, se alfa mais θ é 90 graus, então o seno do primeiro é igual ao cosseno do segundo. Ou o cosseno do primeiro é igual ao seno do segundo. Ou, se eu pego a tangente de um e multiplico pela tangente do outro, isso é igual a 1. Agora, veja, eu quero essa medida, e aqui é 12, aqui também é 12. A gente já sabe que esse ângulo é de 90. Ora, olhe agora para o ângulo alfa. Na hora que você olha para o ângulo alfa, você tem um novo triângulo, que é a maneira diferente. Eu estou fazendo de uma outra maneira, né? Na tela anterior tem de um jeito, e aqui tem de outro jeito. Um dos dois modos você vai aprender. Preste atenção. Esse ângulo aqui é o alfa. Eu quero o valor do x e a hipotenusa é 24. Hipotenusa, porque está na frente do ângulo de 90, então isso aqui é a hipotenusa. E quem está na frente do ângulo alfa é o cateto oposto. A razão trigonométrica que tem cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, o seno de alfa é x sobre 24. Mas aí o cara diz, Alexandrino, eu não tenho o seno de alfa. Verdade. Você não tem nem o alfa, imagine o seno dele. Só que pela propriedade, o seno do alfa, ele é exatamente igual ao cosseno de θ. Como o cosseno de θ, a questão deu que é 5/8, como o cosseno de θ é 5/8, o seno de alfa também vai ser 5/8. Por isso que a resposta é exatamente igual. E aí, ó, vai embora de novo, mesma coisa, ó. 3 vezes 5, 15. Então, x também é igual a 15. Esse aqui é o segundo modo. Eu confesso que o outro modo, esse aqui, ele é mais simples, né? De entender, porque eu não uso a propriedade do seno e do cosseno. Mas tanto faz, tá? Aqui no chat, não tem nenhuma pergunta, não tem. Então, sigamos em frente. Lista 1 diz o seguinte: em um triângulo retângulo ABC, com um ângulo reto em C,
Sabe-se que a tangente do ângulo A é 2. Marque a alternativa que representa o seno de A. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a questão deu. Ó, ele disse, ele disse que a tangente do ângulo A é 2. Ora, mas se a tangente do ângulo A é 2, eu posso dizer que é 2 sobre 1. Alexandre, pelo amor de Deus, por que você fez isso? Porque como eu tenho um triângulo retângulo, e no triângulo retângulo a gente sabe que tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, e eu estou vendo que esse ângulo aqui é o ângulo alfa, cadê o cateto oposto? Está na frente dele. Então, aqui é 2. E cadê o cateto adjacente? Aqui é 1. Mas Alexandrina, ele quer o seno. Exatamente. O que é o seno? O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é 2, só que eu não sei quem é a hipotenusa. Mas o triângulo não é retângulo? É. Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, 2x ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, x ao quadrado será igual a 1 mais 4. X vai ser a raiz quadrada de 5. Pronto. Se o cara disse que quer o seno, e eu acabei de encontrar que a hipotenusa é a raiz de 5, então, quem vai ser o seno de alfa? Ou, desculpa, seno de A? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno de A vai ser o cateto oposto, raiz, não, 2, e a hipotenusa, raiz de 5. Aí eu tenho que racionalizar. Quando eu racionalizo, eu encontro que o seno de A vai ser 2 raiz de 5 sobre 5. E aí nós temos o item C. O item C. Aqui no, ver se tem alguém querendo entrar aqui. Não. Tem não. Vamos para frente. Questão de número 4. É uma questão também que muita gente pediu, tá? Muita gente pediu essa questão. Vamos ver por que também muita gente pediu. Seja ABC um triângulo retângulo em A, conforme a figura. Se D está no segmento AC, e se BC é 10 raiz de 2, ele quer saber o valor de DC. Pessoal, presta atenção. Eu já falei isso em todas as turmas algumas vezes. Para essa figura, aqui faltou um ângulozinho de 90 graus. Para essa figura, quando esse ângulo é o dobro desse, esse lado sempre vai ser igual a esse. Então, veja, se eu quero saber o valor de DC, então eu posso também querer saber o valor de BD. Essa é uma propriedade que a gente tem que saber, tá? Deixa eu ver se eu tenho outra figura aqui, não. Então, vamos lá. Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é eu separar os triângulos, tá? Então, eu vou colocar bem aqui, ó. Eu vou pegar o triângulo maior. Por que você vai pegar o triângulo maior, Alexandre?
Na verdade, você desmonta todo, né? Aí decide se vai pegar o grande ou o pequeno. Eu vou pegar o grande porque ele deu o lado BC. Como o BC está no grande, eu vou começar por ele. Então, esse ângulo aqui vale 30 graus. Aí ele fala que aqui é 10 raiz de 2. E o AB é a altura, tá? Que é essa mesma medida. Então, vamos lá. Para essa primeira ideia, você tem, ó, o cateto oposto, é o H. E a hipotenusa é o 10 raiz de 2. Então, o que é que eu posso fazer? Aplicar trigonometria. Então, nós vamos ter cateto oposto e hipotenusa é seno. Seno de 30 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O valor numérico do seno de 30 é 1 sobre 2. Vai ser igual a H sobre 10 raiz de 3. É raiz de 3 ou raiz de 2? Vacilei, peraí. É raiz de 2. Eu botei raiz de 3. Tem aqui, ó. Pessoal, se eu errar alguma conta, por favor, me avise, viu? E aí, ó, multiplicando meios, multiplicando extremos, a gente vai ficar com 2H. Poderia simplificar ali, mas preferi não. 10 raiz de 2. Logo, H, 10 raiz de 2 sobre 2. E eu simplifico. Fica 5 raiz de 2. Mas Alexandre não terminou, não. Não terminou, não. Não pedi, não. Eu não pedi isso, não. E por que que você encontrou? Veja bem. Eu pedi o valor de X. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o triângulo pequeno. Ó, 2. Vou pegar o triângulo pequeno. Tá aqui ele. Triângulo pequeno é o triângulo ABD de dado, né? Então, tá aqui, ó. ABD. Eu cheguei à conclusão que aqui vale X e aqui é o H. Mas eu acabei de achar o H, ó, 5 raiz de 2. E esse ângulo aqui, ele é 30. Não, desculpa, ele é 60. Cateto oposto, hipotenusa. O cateto oposto é o H, hipotenusa é o X. Então, você vai ter de novo seno. Seno de 60 é H sobre X. Valor numérico do seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O H, 5, raiz de 2 sobre X. Multiplica meios, multiplica extremos. Raiz de 3 vezes X vai ser igual a 10 raiz de 2. Então, X vai ser 10 raiz de 2 sobre raiz de 3. Aí, mais uma vez, né? Eu poderia parar, mas como a questão é ABCDE, não tem essa opção. Então, eu racionalizo. Não, aí vai. Raiz de 3. Multiplica em cima de 3. Peraí, que chegou alguém aqui. Então, nós vamos ter aqui o X vai ser 10 raiz de 6 sobre 3. 10 raiz de 3, não. 10 raiz de 6 sobre 3, que é o item D de dado. Lá no chat, se tiver alguma dúvida, pode falar, ou se pode escrever lá no chat. Também está todo mundo quieto. Então, vamos seguir. Questão 5. A questão 5 já é outra
né? Outra ideia, é uma questão que fala sobre função do primeiro grau. É a questão 10 da lista 2, tá? É uma questão que fala de função do primeiro grau. Vamos lá. Só calibrando aqui a letra. O professor precisou ajustar as notas X de seus alunos, transformando-as em Y, por meio da equação Y igual a X mais B. Desta forma, a maior nota alcançada, que foi de 60, passou a ser 100. E a menor, que foi 10, passou a ser 60. O aluno que alcançou 30 teve a nota alterada para. Bom, aqui a ideia é a seguinte. Ó, nós temos antes e depois. Ele disse que antes é a nota X e depois a nota Y. Aí ele fala que o cara que tirou 60, nota 100. Não fui eu que tirei essa conclusão. Foi exatamente o que o enunciado está dizendo. E a menor, que tinha sido 10, passou a ser 60. Aí o que é que ele perguntou? O aluno que tinha tirado 30, ele vai ficar com qual nota? Né? Então, o que é que a gente faz? A gente percebe que quando ele te deu essa equação, ela é a equação da função do primeiro grau, né? É a lei de formação da função do primeiro grau. Então, nós temos uma relação aí linear. Então, aqui eu tenho um par ordenado, que é o 60 e o 100. Aqui eu tenho outro par, que é o 10 e o 60. E aqui eu tenho outro par, o 30 e a nova nota. O que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que essas notas, elas vão formar o quê? Uma proporção. Como? Aí o que foi que eu fiz? Ó, sempre lá na sala de aula, eu disse assim, ó, você tem 3 pontos, Alexandrino, e se eu tiver uma questão que não tenha 3 pontos? Se tiver quantos? Alexandrino, eu só tenho 2 pontos. Bom, se eu só tenho 2 pontos, então não é uma questão desse jeito. É uma questão que você vai escrever a equação. Tá? Ele vai te pedir a lei de formação. Você tem 3 pontos? Não, só tem 2. Tudo bem, então você coloca os 2. Ó. Vamos supor que você só tem esses 2 pontos. 60, 100 e 10, 60. Se você quisesse saber a função, que é encontrar o A e o B, o que você deveria fazer? Colocava x, y aqui. Mas como essa questão não está pedindo, ela está te dando um terceiro ponto, você vai colocar 30 e o N. Aí aqui nós vamos ter, ó, x1, y1. O que é isso, Alexandre? O x e o y do primeiro ponto. Aqui vai ser x2, y2, o x e o y do segundo ponto. E aqui vai ser o x3, y3. Vai ser o x e o y do terceiro ponto. Aí como é que é a proporção? Sempre desse jeito, ó. 2 menos 1 sobre 3 menos 2. Ah, Alexandre, eu estou me lembrando, ano passado era a história da semelhança de triângulos. Exatamente. O professor fazia isso, só que ele desenhava o gráfico. Eu não desenho o gráfico, faço logo direto, tá? Até porque não é foco, né, para nós, agora nesse momento, ficar fazendo gráfico. E o y, pega a mesma sequência, só que troca por y. 2 menos 1, 3 menos 2. Agora vai só substituir os valores, vamos lá. Fica 10 menos 60 sobre 30 menos 10. Isso vai ser igual a 60 menos 100 sobre
N menos 60. Agora é só fazer conta. Menos 50 sobre 20. Isso vai ser igual a menos 40 sobre N menos 60. Deixa eu só ver as contas aqui. 10 menos 60, 30 menos 10. 60 menos 100, N menos 60. Menos 50, 20, menos 4, tá certo. Ó, aqui eu vou cortar um zero com zero. Certo? Multiplica meios, multiplica extremos, ficou menos 80, igual a menos 5N mais 300. O 5N vem para cá, igual, o 80 vai para lá, 380. Se eu me preocupo, todo tempo é com as contas, né? Então, N vai ser 380. Se fosse 350, daria... Se fosse 350, seria 70. Sobra 36, 76. Então, nós temos aí a nota 76, que é o item C. Vamos lá para o chat. Professor, se fosse apenas 2 pontos, tivesse essa equação, B seria zero, já que temos y e x. Deixa eu voltar aqui, a pergunta, quem foi que fez a pergunta? Foi a Hilda. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Se tivesse que escrever a equação, B seria zero, por quê? Já que só temos y e x? Não. Ó, veja bem, ó, se fosse só 2 pontos, ficaria assim, ó. Deixa eu fazer aqui para ti rapidinho, ó. 60, 100. 10, 60. E aqui a gente colocava xy, tá? Fica, ó, 10 menos 60 sobre x menos 10. 60 menos 100 sobre y menos 60. Menos 50 sobre x menos 10. Menos 40 sobre y menos 60. Vai embora? Aí nós vamos ficar aqui, ó. Menos 4x mais 40 igual a menos 5y mais 300. 5y vai ser 4x mais 260, né? Acho que é isso. É. O y vai ser 4 quintos de x mais 260 sobre 5, que dá 52. 52. Então, ele está descarregando. Está aqui para carregar. Então, aqui fica y, ficaria assim a resposta. Ó, 4x, 4 quintos de x, mais 52. Pronto. Se ele tivesse pedido a equação. Mas, Alexandrino, eu não tinha pensado em fazer isso. Eu ia primeiro encontrar a equação, para depois encontrar a minha resposta. Não tinha problema. Você ia pegar agora o 30 e ia substituir aqui. Ia ficar, ó, 4 quintos de 30, mais 52. 4 vezes 6, 24, mais 52, que dá 76. Mesma coisa, tá? Mas só que, como ele não pede a equação, para você encontrar a equação, para depois resolver a questão, fica uma questão mais longa, uma questão mais trabalhosa, mas você também consegue. E dá só um ok, Hilda, se deu para entender direitinho, tá? Vamos para a próxima. Aqui nós estamos na lista 6. A lista 6, que foi a última, né? É uma questão que envolve... Duas pessoas me pediram essa questão, né? Que foi uma questão que envolve... Que, por coincidência, foi a única de números... números complexos, não, estou ficando doido. Lei dos cossenos, que eu não resolvi em sala, né? Que não estão lá nas minhas fotos. Diz assim, ó.
A imagem abaixo exibe parte da estrutura do telhado de um galpão. A viga metálica, que é o segmento de reta, que liga o ponto A até o ponto B, que seria não, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó, AB. Apresentou defeito e precisa ser substituída. Considere as distâncias dos pontos A e B e ao ponto O. A distância de A até O, B até O. Tá meio esquisito, mas é assim, ó. De A até O e de B até O. Pronto. Aí ele fala o quê? Ele fala que é 5 e 10. Então, isso aqui é 5, isso aqui é 10. Certo. E que o ângulo alfa, esse ângulo, é 1/3 de 45. Ora, se alfa é 1/3 de 45, então alfa só pode ser 15. Então, você tem o alfa sendo 15 graus. Ora, 15 graus, deixa eu dizer aqui uma coisa. Você tem isso aqui, ó. Aqui é 45, aqui é 15. Só que esse ângulo completo, ele é 180. Então, se aqui do lado esquerdo é 15, e aqui do lado direito é 45, então esse ângulo aqui, ó, ele só pode ser 120. Porque esse ângulo completo tem que dar 180. Então, 120 mais 60 dá 180. Bom, aí ele quer saber a medida do segmento AB, vou chamar de X. Então, eu vou aplicar o que aí? Eu vou aplicar a lei dos cossenos. Então, vai ficar assim, ó. Eu só tenho esse ângulo, olhei para frente. Então, ele não é o cateto oposto. Ele não é o cateto oposto. Não tem cateto nesse triângulo. Ele é o lado oposto. Então, ó, o lado oposto ao quadrado vai ser igual 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado. 2 vezes 5 vezes 10 vezes o cosseno do ângulo. Então, x ao quadrado vai ser 25 mais 100 menos 2 vezes 50 vezes o cosseno de 120 é menos 1/2. Vai embora. Então, nós vamos ter que x ao quadrado vai ser 125 menos com menos mais 70. X ao quadrado é igual a 175, 175 graus, não, 175. X vai ser igual a raiz quadrada de 175. Não tem raiz quadrada exata. Então, a gente faz o quê? Fatora. 175 dá por 3? Dá? Dá. Não, dá não, dá por 5. Por 5 dá quanto? 35. Por 5 dá 7. Então, fica 5 raiz de 7. Então, x é igual a 5 raiz de 7. 5 raiz de 7 é o item D de dado. Pessoal que chegou depois, pode perguntar lá no chat, que toda vez que eu termino a questão, eu vou lá. E depois não precisa copiar. Depois, eu mando lá para o grupo todo esse material, tá? Olha, tinha uma figura maior aqui, ó. Beleza, Ailda. Por nada. Questão de número 7, lá da lista 1. Tá? Eu fui colocando de acordo com
o que o pessoal foi me pedindo, né, na ordem, né? Então, você tem essa questão que fala sobre trigonometria e também fala sobre área. Vamos lá. Em um triângulo retângulo JKL, M é ponto médio, do lado JL, e é a extremidade do setor circular MN, de uma circunferência de centro L, conforme a figura. Sabendo que K, L, N são colineares, ou seja, estão no mesmo segmento aí, no caso K, L, N, é como se for aqui, ó, é a base aqui de baixo, tá? Ele quer saber a área do setor circular, eu quero saber essa área. Bom, mesmo que eu não saiba de nada, eu tenho a obrigação de saber que esse ângulo aqui vale quanto? Eu tenho obrigação de saber que esse ângulo é 150. Então, a primeira coisa que eu faço é pegar o ângulo do setor circular e dividir por 360. Para eu saber o que esse setor circular representa do círculo corpo. Então, nesse caso, simplificando aqui, ó, foi embora o zero, aí vamos simplificar por 3, fica 5 dozeavos. Alexandre, eu faço a área por regra de 3, não tem problema, tá? Também vou mostrar aqui. Agora, eu preciso saber qual é o raio, né? Como M é ponto médio, eu posso dizer que isso aqui é X e aqui também é X. Logo, essa medida, LJ, é 2L, que é a hipotenusa, porque aqui é o ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa é 2x. E o cateto adjacente, é 6 raiz de 3. Então, você tem o seguinte, ó, cosseno de 30 é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Valor numérico do cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, vai ser 6 raiz de 3 sobre 2x. Vai embora e vai embora. Nesse caso, olha as contas aí, pessoal. Nesse caso, nós vamos ter que o x é igual a 6. Ó, x igual a 6 não é o diâmetro. X é a metade do diâmetro, tá? X é o raio, tá certo? Que é o que eu preciso para determinar a área do setor. Então, isso aqui é exatamente o raio. Beleza. Vamos encontrar, então, a área do setor. Vou colocar bem aqui, ó, 3. A área do setor vai ser a razão que eu encontrei, que é 5 dozeavos, vezes πr2, que é a área do círculo. Então, a área do setor vai ser 5 dozeavos, vezes todas as respostas tem π. E quem é o raio? O raio é 6. Então, isso aqui vai ser 5 dozeavos, vezes π, vezes 36. 36 dividido por 12 dá 3. 3 vezes 5, 15. Então, a nossa área, que é a área procurada, é 15 π centímetros quadrados. Alexandre, como é que eu faço? Como é que eu faço daquele jeito, da regra de 3, né? Vamos fazer bem aqui, deixa eu ver aqui uma coisa. Pronto. Vamos fazer aqui do segundo modo. A figura ficou um pouquinho desfocada, mas não tem problema não, ó. Segundo modo, a gente faz a regra de 3. πr2 está para 360,
assim como a área do setor está para o ângulo de 150. Porque o ângulo é 150, não é 30, não. É o ângulo do setor circular. E eu já tinha encontrado que o raio é 6, então eu não posso dispensar essa informação, não. Eu nem vou fazer a conta de novo. Aqui, eu já calculei o raio igual a 6, tá? Não vou fazer essa conta toda de novo, não. Então, vai ficar assim, ó. Pi vezes 6 ao quadrado sobre a área do setor vai ser igual. Eu posso logo simplificar aqui, ó, primeiro cortando os zeros. Fica 36 sobre 15. Ora, 36, 6 ao quadrado, vai embora. Então, a área do setor é igual a 15π. Alexandrina é muito mais simples. Não, peraí. Tem menos conta, por quê? Porque essa primeira etapa aqui, ó, do cosseno, para o cálculo do raio, eu já tinha feito. Porque senão, como é que eu vou encontrar a área? Poxa, eu não apaguei. Como é que eu ia encontrar a área sem um raio? Então, eu tenho que encontrar primeiramente o raio, tá? Vamos lá, deixa eu só apagar aqui, que eu sou meio... Vocês já perceberam que eu sou meio noiado, né? Com o negócio do quadro e tal. Para não ficar desorganizado. Pronto, vamos lá. Lá no chat. Professor, qual o nível dessa questão seria na prova? Essa que eu acabei de fazer? Ah, tem um bocado de pergunta aqui. Vamos responder com calma. Lara. Professor, o cosseno de 120 vai ser negativo por conta do ciclo trigonométrico? Exatamente. Ó, coloco, eu acho que não dá. Tá, bem aqui, ó. Ó, setaco. Você tem 12, 13 e 14. Como eu estou calculando o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto. Logo, no segundo quadrante, ele é negativo. Por isso que o cosseno é negativo. O Bruno perguntou assim, ó, Bruno, professor, na prova do ano passado tem questão de função trigonométrica, vai cair desse ano de novo? Não. É por isso que eu nunca digo para você estudar a prova do ano passado. Porque toda vida o roteiro é diferente. E, professor, por que o senhor ainda não começou a função? Porque eu não senti confiança. Eu comecei a trabalhar com vocês essa parte de trigonometria e foi um negócio que eu fiquei admirado. Então, eu perdi aí só um instantinho aqui, pessoal, que a Alexa vai... Eu dou aula aqui do lado da Alexa, a minha aluna aqui, a Alexa fica todo tempo me lembrando das coisas. Então, quando eu comecei com trigonometria, que eu fui fazendo as perguntas, eu disse, fala, meu Deus do céu, fala, meu Deus, como é que eu vou me aprofundar nessa trigonometria se eu estou tendo dificuldade no começo? Então, por isso que eu retardei o conteúdo, eu nem comecei ainda, para falar a verdade. Eu começo a partir da semana que vem. Essa semana agora é TD, na outra semana aí eu já começo. Aí eu não posso ir com tanta, né, leveza, aí eu já começo a andar um pouquinho mais rápido, mas sem correria, sempre no tempo. Qual nível essa questão seria na prova? Essa questão 7, ela seria uma boa questão, ela seria uma questão média. Por que ela é média? Porque ela precisa de duas coisas. Uma questão é fácil quando você vai resolver e só precisa de uma solução. Determine isso, pá, acabou-se. Você não precisa encontrar uma coisa para depois encontrar outra. Tá? Mas não se preocupe com a prova antes do tempo. Eu quero que vocês foquem nas questões, nas listas, e depois vocês tiram a conclusão, o que é que pode ser feito para melhorar, tá? Vamos para mais uma questão de função do primeiro grau. Diz o seguinte, seguindo o livro, Guinness, a lâmpada conhecida como não sei o quê, luz
do centenário, que está acesa desde 1901 em uma unidade do Corpo de Bombeiros da cidade de Livermore, na Califórnia, é a lâmpada incandescente que está há mais tempo em funcionamento contínuo no mundo. Essa lâmpada tinha potência efetiva aproximada de 60 watts quando entrou em uso contínuo. Em 2025, sua potência efetiva é de aproximadamente 4 watts. Considerando que o decaimento da potência efetiva dessa lâmpada ao longo dos anos é linear, aí eu já estou matando a questão. Linear. Então, já tem uma reta. Se já tem uma reta, eu já tenho uma função do primeiro grau. Na ocasião em que ela completou 100 anos de funcionamento contínuo, sua potência efetiva era de aproximadamente. Eu vou fazer aqui o gráfico, mas não precisava não, tá? Preste atenção. Em 1901, a lâmpada acendeu e ela tinha 60 watts. Em 2025, aqui, ó, ela foi acesa, então é o zero, tá? 1901 é o zero. 2025 são 124 anos depois. Então, 124 anos depois, a capacidade dela, peraí. Pronto. A capacidade dela passou a ser 4 watts. Então, claramente, aí é uma questão de função do primeiro grau decrescente. Porque se você prestar atenção, começa com 60. 124 anos depois, ou seja, passou, aumentou o ano, né? Aumentou o tempo, e eu tenho agora 4 watts, ou seja, acho que é potência, deixa eu ver aqui, potência. A potência era 60 e passou a ser 4. O ano era 0, 124 anos depois. Alexandrino, eu não tinha pensado em colocar 0 e 124, não. Eu tinha pensado em colocar 1901 e 2025. Teria problema? Não. Aí o primeiro ponto era 1901 e 60. O segundo ponto, 2025 e 4. Só que, no caso, trabalhar com 1901 e 2025 é preferível você trabalhar com um ângulo menorzinho. Que, no caso, esse aqui é 124 e 4. Bom, pessoal, a gente viu, eu falei com vocês, que seja no gráfico de uma função crescente ou decrescente, não importa. O valor que vai cortar o eixo y é o coeficiente angular. Desculpa, coeficiente linear, tá? Então, como eu sei que é uma função do primeiro grau, essa função ela é do tipo f de x igual a x mais b. Ou então, você coloca y igual a x mais b. Mas a primeira coisa que eu tiro da conclusão é que o b é 60. Por quê? Porque o 60, ele está exatamente em cima do eixo y. Então, o valor que corta o eixo y é obrigatoriamente o coeficiente linear, no caso 60. E agora? Eu vou para a função. Ó, o outro ponto que eu tenho é 124 e o 4. Isso quer dizer que o x é 124 e o y, 4. Bom, vou substituir, tá? Ó, y é igual a x mais b. Vamos substituir.
Quem é o Y? 4. Quem é o A? Não sei. Quem é o X? 124. E o B? 60. Então, 124A vai ser igual a menos 56. Só ver aqui as contas. É isso mesmo. Subir aqui. Então, o valor do A vai ser menos 56 sobre 124. A gente pode simplificar por 4. 28, 14. Por 4, 62, 31. Pronto. Esse aqui é o A. Então, a minha função y vai ser igual a x mais b. Está aqui a minha função. Agora vamos, perguntar. Ele quer em 100 anos. Alexandrino, eu percebi que você fez essa questão de uma outra forma. Você não fez essa função por proporção. Fiz não, porque quem me pediu essa questão, uma das pessoas que me pediu, perguntou se podia fazer por sistema, que é usando a equação. Por isso que eu estou resolvendo, tá? Mas podia ser feito por proporção? Podia sim, podia. Então, agora, o que é que eu quero? Eu quero saber a potência, para o x 100. Então, vai ficar y igual a menos 14 sobre 31 vezes 100, mais 60. Aqui, você vai ter, se fosse, aqui dá 3, 42 dá mais ou menos, 42 dá mais ou menos, 42? Aqui dá 3, 3,5, 3,5, 45, 46, dá mais ou menos 14, aproximadamente 14. Vou pegar o valor aqui, pescar aqui, 14,8. E aí você vai ter o item C. Como é que seria, Alexandre, se eu fosse fazer por proporção? Proporção você fazia assim, ó. Os 3 pontos, esse primeiro ponto, 0,60, o segundo ponto, 124, 4, e o terceiro ponto, 100 e Y. Aí ficaria 124 menos 0 sobre 100 menos 124 igual a 4 menos 60, y menos 4. Resolveu isso aqui, acabou-se. Tá? Eu apago, mas está na gravação, depois você passa limpo. Tá certo? Lá no chat. Não. Nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta. Então, vamos seguir em frente. 9. Aí, ó, voltei para a lista 6. De acordo com os conceitos administrativos, o lucro de uma empresa é dado pela expressão matemática L igual a R menos C, onde L é lucro, C, o custo da produção, e R, a receita do produto. Uma indústria produziu X peças e verificou que o custo de produção era dado pela função C de X, e a receita representada por R de X. Com base nessas informações, determina o número de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo. Então, primeiro vamos encontrar quem é a função lucro. É a função receita menos a função custo. Então, a função lucro vai ser função receita menos x2 mais 2.000x. Menos.
a função custo, x2 menos 500, x mais 100. Toda vez que você for substituir expressões, coloque dentro de parênteses, principalmente quando você tem um sinal de menos na frente. Eliminando, fica menos x2 mais 2000x menos x2 mais 500x menos 100. Então, a minha função vai ser menos 2x2 mais 2.500 menos 100. Pronto. Essa é a minha função lucro. Quando eu olho para a minha função lucro, o A é menos 2, o B, o B é 2.500 e o C é menos 100. O A é negativo, então a função tem valor máximo. Toda vida que você tem o A negativo, você vai ter o gráfico no formato de uma montanha. Aí, esse ponto aqui é o vértice. O vértice, ele é o ponto máximo. Mas, como todo e qualquer ponto, ele tem um X e ele tem um Y. O que é o Y do vértice? É o valor máximo, não o ponto. O ponto é o Y, o ponto é o vértice. Ele é o valor máximo. Mas para esse contexto, o Y é o lucro. Por que o Y é o lucro, Alex? Porque eu não posso dizer que a função vai ser assim, eu não posso trocar o f de x por y, então no lugar do y, a questão colocou L de x, f de x, g de x, h de x, não importa. Essa simbologia é sempre o y. Então, nesse caso, o y é o lucro máximo. E o que é que significa o x para essa questão? O x é quantidade de peças. Então, o x do vértice vai ser peças para que o lucro seja máximo. O que foi que ele pediu? Determine o número de peças. Ele não disse determine o lucro máximo. Ele disse determine o número de peças para que o lucro seja máximo. Ou seja, ele quer o x do vértice. Então, 2. X do vértice é menos b sobre 2a. Logo, o x do vértice vai ser o valor do b é 2.500 menos b sobre 2a, que dá menos 4. 1.250 por 2, 600, né? E 25, 625. Letra A. Deixa eu ver aqui no chat. Tranquilo.
Só faltam duas questões. Pedro lançou uma bola de ar diretamente do solo e, após uma determinada quantidade de tempo, ela tocou o solo novamente. Usando os dados coletados no experimento, ele concluiu que a altura H da bola, em metros, segundos após o lançamento, podia ser modelada pela função quadrática h de t. De acordo com o modelo encontrado por Pedro, a altura máxima, opa, presta atenção. Vou repetir tudo o que eu disse na outra questão. Ó. H de t vamos só fazer logo isso aqui. Ó, fica menos 10, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Então, fica menos 10t ao quadrado, aqui dá 2, fica 20. 20t menos 10 mais 10. Só ver. Vou ver aqui uma coisa, peraí. Tem um probleminha aqui, só um minutinho. Peraí, só. Para vocês não aparece, para mim aparece. Não, sei não. Pronto, apareceu aqui. Vamos lá. Então, aqui, o H de t é menos 10, T2, menos 20t, só fazer aqui essa conta que ficou menos 10, aí quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, mais 10. Então, menos 10t2, mais 20t, menos 10, mais 10. É isso mesmo. Vai embora. Então, fica só isso. Beleza, ó. Então, ó, isso aqui é o y. O y, ele representa o quê? A altura. Então, aqui, ó, o A, menos 10. O B, menos 20. E o C, 0. Então, como o A é negativo, mais uma vez, o gráfico é no formato de uma montanha. Aí você tem o vértice, que é a mesma coisa da outra, ponto máximo. Aí você tem o y do vértice e o x do vértice. O y do vértice, neste caso, no outro lá era lucro. Como o y representa a altura, então isso aqui é a altura máxima. E o x, ele fala que é o quê? Tempo. Então, o x é o tempo para a bola ter... Não. Para a altura, melhor, ser máxima. Melhor direto. Só que nesse caso, ele não pediu quanto tempo necessário para que a altura seja máxima. Disse isso, ele disse a altura máxima. Então, eu quero realmente o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Delta é B2 menos 4ac. O B é 20, menos 20, menos 4a, que é menos 10, e o C é 0, isso aqui é 0. Então, delta é 400. Então, o y do vértice é menos 400, e o A é menos 10 vezes 4, menos 40. Então, o y do vértice vale 10. Que é exatamente o que ele pediu.
Letra C. Nenhuma pergunta. E vamos para a última. Na figura abaixo, o comprimento do arco, não, o comprimento do menor arco BC é 1/3 do comprimento da circunferência. Essa questão eu não consegui encontrar nas listas. Quem me pediu, não sei. Mas coloquei, tá? Ó, 1/3 do comprimento. Então, é um setor circular. Se isso aqui é 1/3 do total, então significa dizer que o alfa é 1/3 também do total. O total é quanto? 360. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Não. O total é 360. Então, esse ângulo aqui vale 120. R$ 120. O raio. Aí não, as respostas estão todas em função de R. Então, isso aqui é R. Isso aqui também é R. Que é o segmento de reta, então ele quer saber o valor de BC. Então, lei dos cossenos. X ao quadrado é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado, menos 2 vezes R vezes R, vezes o cosseno de 120. É 1/2. Beleza. 1/2. Menos 1/2. menos 1/2. Vai embora, ó. 2 com 2. Então, eu vou ter que x ao quadrado vai ser Igual a R. Igual a R. igual a Não, quanto? 3R. Então, vamos ter 3R2, né? Quem é x? Raiz quadrada de 3R2. Quem está ao quadrado vai para fora. Então, fica R raiz de 3. E esse caso aqui, então, resposta item C. Bom, nós tivemos mais ou menos 1h20 de aula, tá? Espero que tenha dado aí para tirar alguma dúvida. E a vida é essa mesmo. Eu sei que vocês poderiam estar fazendo outra coisa melhor. Eu também. Poderia estar dormindo, poderia estar ganhando dinheiro, poderia estar passeando. Mas eu optei o compromisso de estar com vocês aqui para ver se tira mais algumas dúvidas. E obrigado também pela presença. Beleza? Beijo grande no coração e até a próxima.